Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Que privilégio podermos nos reunir mais uma vez para louvor da glória de Deus, mas também para ouvirmos a sua palavra. Nessa noite eu quero continuar com vocês as mensagens que têm sido ministradas a respeito daquilo que eu tenho falado muito tempo com os irmãos, de como que nós podemos encontrar respostas para os nossos relacionamentos, sejam eles quais forem, dentro da palavra de Deus. Por isso quero te convidar para abrir a sua Bíblia mais uma vez em Gênesis, capítulo de número 37. Hoje nós vamos ler um texto que é um pouquinho mais longo do que o anterior, Gênesis 37. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo final, de número 36, e depois, quando acabarmos essa leitura, a gente vai reler apenas o versículo de número 11, para você fazer uma pequena rememoração daquilo que nós falamos na semana passada. Esse texto é juntamente ali com os versículos de número 30 e 31 até 35 mais ou menos. Então ele fala junto ali. Então, Gênesis 37, versículos de 12 a 36 primeiro e depois o versículo de número 11. O texto diz: Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: Seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: Eis-me aqui. Israel continuou: Vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi até Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: O que você está procurando? Ele respondeu: Estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: Foram embora daqui. Ouvi quando disseram: Vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: Lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: Não derramem sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava lá. Então rasgou as suas roupas e, voltando aos seus irmãos, disse: O rapaz não está mais lá, e agora? O que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. E o enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: Achamos isto, veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: Chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. O versículo 11 diz: Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Vamos orar mais uma vez? Deus bondoso, nós nos colocamos diante do Senhor, agora que lemos a Tua palavra, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração.
Nós precisamos ouvir a Tua voz, precisamos da clareza do Teu Espírito, para que não só possamos ouvir a Tua voz, mas para que a Tua palavra nos transforme, para que a Tua palavra nos console, para que ela venha de fato de encontro às nossas necessidades, a quem nós somos, aquilo que nós precisamos ainda mudar e sermos transformados. Por favor, nos ajuda. Fala conosco, nós precisamos muito ouvir a voz do Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Você vai se lembrar, no texto passado, que José teve 2 sonhos. Por isso que eu quis ler o versículo 11 também. Porque nesse sonho, ou depois, as consequências desses sonhos, elas parecem ser bastante ruins, ou são. No entanto, quando nós olhamos o versículo 11, nós percebemos que o pai de José tinha guardado aqueles sonhos no coração. Estão comigo até aqui? Você lembra disso? Então, acontece, mais um tempo depois disso daí, acontece então toda a história do texto que nós lemos. Mas lá nos versículos finais, você vai reparar que Jacó ele perdeu um pouco das esperanças. Parece de alguma forma que ele esqueceu do sonho ou dos sonhos que o seu filho tinha tido. Mas isso é muito mais profundo do que dizer simplesmente que ele tinha esquecido. Então vamos dar uma olhada antes de mais nada no texto em si, naquilo que ele traz para nós, e depois nós vamos então tentar pensar em algumas coisas que podem esclarecer para nós o que esse texto tem para nos dizer a respeito de relacionamentos. A primeira coisa é que o texto ele está dividido em várias partes. A construção dessa história se divide em algumas partes. A primeira, do versículo 12 ao versículo 14, que contam a história de que o Jacó estava preocupado com seus filhos e tendo mandado então José para ir dar uma olhada como é que eles estavam. Só que não foi só isso. Você deve ter reparado aí que ele tinha que voltar e também trazer para o seu pai algumas informações, algumas notícias daquilo que estava acontecendo com eles lá onde eles estavam apacentando o rebanho. E você lembra que também esse tempo aqui é um tempo longo, não é um diazinho de viagem, são alguns dias de viagem, muito provavelmente, levava-se tempo para ir e para voltar de lá. Depois, José vai atrás dos seus irmãos, mas não os encontra, anda errante pelo campo, até que ele encontra alguém que sabia qual era o paradeiro então dos seus irmãos, porque ele sabia que tinha ido para um lugar, mas eles se encaminharam, o texto não diz a razão, mas eles se encaminharam para outro lugar. Mas José encontra os seus irmãos eventualmente, e eles veem ele de longe. Poxa, eu queria ter uma visão dessa daí, né? Você veja que eles vêm de longe, mas de longe, e aí tem todo um enjandre ali, né? Eles conversam, não, vamos matar ele. Provavelmente eles falaram, não, vamos matar assim, assado, daquele jeito. Aí Rubem interfere antes, só no versículo 23, se não me falha a memória, que eles vão chegar lá, que José chega lá. Então, uma boa caminhada, os bichinhos enxergavam bem. Aí, eles então tramam contra os seus irmãos, uma péssima forma de resolver problemas familiares, matar alguém. Não sei se você já chegou a esse ponto, espero que não, mas não é uma situação também tão incomum assim. Todos os dias, se você ligar no jornal, das 6 da manhã até 10 horas da noite ou mais, você vai ver casos de famílias que se despedaçam por causa disso. Por diversos motivos, conflitos mal resolvidos, invejas, dissensões, brigas, iras, mágoas, coisas do tipo que são mal resolvidas e podem sim, se não bem tratadas, levar a situações muito delicadas, muito difíceis, a dores, traumas muito profundos. Mas eles então tramam contra o seu irmão, Rubem interfere, lá nos versículos 20 ali a 30, eles ainda assim jogam o irmão numa cisterna, num poço de água, vamos chamar assim, e ali então eles tramam contra ele, será que mata, será que não mata, será que mata, será que não mata, até que então eles veem uma caravana e mandam então o seu irmão como escravo, vendem o seu irmão como escravo para o Egito. Um paralelo interessante é que eles vendem por 20 moedas de prata, o que o texto diz para nós. Da mesma maneira, se você lembrar, aquele rapaz que não é muito querido por nós, um tal de Judas Iscariotes, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Então é um paralelo aí que o texto faz, não é igual, mas é só um paralelo para a gente pensar. Depois disso, eles então tramam mais uma vez como é que eles iam contar para o pai deles que foi vendido, o que eles vão fazer. E ainda assim, no fim das contas, eles levam, de certa forma, o primeiro plano, matar. Molham ali as vestes no sangue e mandam para o pai. O pai, inconsolável, não sabia que os filhos eram os responsáveis, não quis consolo de ninguém,
não quis estar próximo da sua família, sendo que, muito provavelmente, grande parte dos problemas que a família vivia era justamente porque ele estava longe da família, né? Não estava próximo, não conversava com seus filhos, não disciplinava, não estava muito junto com eles. Então, pode ser que muitos dos problemas que ele enfrentou seja também por causa disso. Lembrando que os seus filhos já tinham, nos capítulos anteriores, né, principalmente no 35, já havia ali um pecado gravíssimo que o primogênito tinha cometido, e por causa de tudo isso, então, Jacó tinha graves problemas familiares que não estavam sendo resolvidos. Mas, além disso, Jacó também tinha um problema com Deus, como nós vamos ver mais para frente. Então, esse é o texto que cabe a nós meditar. E então, nós temos algumas lições que nós podemos tentar tirar desse texto. É claro que as lições bíblicas estão aí, você já as conhece muito bem, mas eu quero trazer algumas informações para você e 3 palavrinhas que são o que vão nos regir ao longo de como nós pensamos essa mensagem juntos aqui. A primeira dessas palavras é quase como uma inconfiança, mas, na verdade, uma forma da gente expressar uma desesperança. A primeira coisa que nós olhamos para esse texto é que o seu pai estava desconfiado dos seus filhos, de como que a sua família estava indo para o campo e o que eles poderiam fazer. Irmãos, como é difícil quando nós deixamos o nosso coração ser levado pela desconfiança. Como é difícil quando nós deixamos o nosso coração ser levado pela desesperança, pela desesperança, né? Como é difícil isso. Nós perdemos completamente a capacidade, às vezes, de raciocinar diante das coisas. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que ele manda o seu filho, mas não para simplesmente saber como os irmãos estavam. Ele não manda o seu filho simplesmente para observá-los, para levar uma comida, para ir lá até, e aí, está tudo bem no trabalho, vocês precisam de alguma coisa? O pai perguntou como é que vocês estão. Nada disso. Ele manda para que ele trouxesse notícias. É quase como se ele tivesse mandado para fazer uma investigação particular ali para o pai, para saber como que eles estavam. Se eles estavam se comportando, se eles estavam seguindo as ordens do pai. Deixa eu te perguntar. Você que tem filhos, no plural, você já não mandou um filho seu, talvez o pequeno, investigar o mais velho, ou talvez o mais velho investigar o menor? Às vezes isso pode acontecer, mas não nesse sentido apenas. Eu quero que você olhe para esse texto pensando de como que a desconfiança mata as nossas famílias. Como que a desconfiança destrói os nossos relacionamentos, sejam eles quais forem. Seja conosco mesmo, seja com o próximo, seja com a família, seja com a igreja, ou mesmo um relacionamento com Deus. Como é difícil, irmãos, nós olharmos e ficarmos desconfiados, desesperançosos, pensando, puxa, enquanto eu estou pregando aqui, o que será que os irmãos estão pensando? Será que eles estão achando que está tudo bem? Será que não? Será que eles gostaram? Será que eles não gostaram? Nós vivemos assim hoje. Não é verdade? Olha, por exemplo, para as redes sociais. As redes sociais são um exemplo fantástico, né? Você olha lá, tem uma família que está em pleno comercial de margarina. Você olha aquela foto no final de semana, vê que está todo mundo bem, que maravilha, coisa boa, né? Bênção de Deus, que bom que o Senhor tenha abençoado, que bom que as coisas estão bem. Na terça-feira eles estão no gabinete pastoral. Pastor, não estamos bem. Ué, mas e a foto? E as aparências? Por que as aparências mostram uma coisa e a realidade mostra outra, totalmente diferente? É claro que nem sempre isso acontece, né? Mas isso tem acontecido muito nos nossos dias, principalmente com a vida desses influencers aí que aparecem em todo quanto é lugar, né? Mostram uma vida, mas na verdade a realidade é totalmente diferente. Mas nós somos assim, irmãos, o tempo todo nós lutamos contra o pecado. Mas aparentemente, as aparências mostram que nós não lutamos contra pecado algum. O tempo todo nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos problemas. E ainda assim, muitas vezes nós fazemos de tudo para mostrar que nós não temos problema algum. Que na verdade nós não temos dificuldade nenhuma. Essa desconfiança, ela vai penetrando os nossos relacionamentos, a nossa vida, de modo que tudo começa a se tornar um problema, se a gente deixar
se levar por essa condição. E qualquer coisa que acontece, não é apenas uma coisa que acontece, mas várias. Então veja, por exemplo, se a gente trouxer um exemplo, a gente pode falar assim, poxa, o irmão de tal ele fez tal coisa, beleza, fez tal coisa. Ele cometeu lá um erro, não vou nem dizer pecado, mas ele cometeu um erro administrativo, alguma coisa pequena lá. E aí, nós, ao invés de irmos lá, conversar com o irmão, orar pelo irmão, buscar conselho e, de repente, ajudá-lo, o que nós vamos fazer? Nós chegamos lá, e aí então falamos assim, entre nós, falamos assim, não, mas ele errou porque faltou tal coisa, porque fez tal coisa, porque foi em tal lugar, porque fez isso, porque fez aquilo, e nós ficamos conjecturando as muitas possibilidades que cercam as coisas que acontecem na nossa vida. Deu problema no ar-condicionado da igreja. Ah, mas é aquele Henry, o Henry precisava vir essa semana, não veio, mas aí não veio porque estava brigado com a esposa, sabe? A gente fica conjecturando. O que será que está acontecendo? Por que tal coisa aconteceu? E nós não vamos no cerne da questão. Deixa eu contar um negócio para você. Você lembra de Jacó? Lembra o que Jacó passou na sua vida? Foi acusado de traição, e de fato traiu o seu irmão, roubou o direito de primogenitura do irmão mais velho, é quase como se a gente dissesse assim, roubou a herança do irmão mais velho, que é algo que acontece, até nos dias de hoje. Ele passou por diversos traumas, tendo que fugir de casa, tendo que dormir no chão por um certo período de tempo, até chegar à casa dos seus parentes. Lá na casa dos seus parentes ele foi traído, porque ele queria casar com uma mulher, e o sogro deu outra filha para ele, e lá ele teve que fazer isso, teve que casar, teve que enfrentar diversos anos de reclusão, de trabalho duro, sem pagamento, vamos chamar assim, porque o pagamento era primeiro trabalhar por uma, depois trabalhar pela outra. Muito difícil. Uma vida difícil, uma vida de traumas, de dores. E aparentemente, no final dessas dores, de todos esses momentos da vida dele, Deus então o curou, Deus resolveu os seus problemas. Deus tinha tratado o seu coração até um certo ponto. Só que o problema, irmãos, é que quando a gente pensa em tratamento da parte de Deus, às vezes nós entendemos que o tratamento de Deus é assim, Deus fez e acabou, está resolvido. Mas existe uma maturidade que precisa ser entendida, de que nós precisamos perseverar na cura. Nós precisamos perseverar nas soluções que Deus nos dá. Nós perseveramos no relacionamento com Deus. Ele não é um relacionamento estático. E principalmente ele não é um relacionamento que nós só o buscamos quando nós precisamos de alguma coisa e depois o deixamos de lado. Quando nós olhamos para a história de Jacó, antes desse momento, nós percebemos que ele foi alguém que sofreu diversos traumas na infância. Na infância não, ao longo da sua vida. Sofreu muito, passou por diversas coisas. Aparentemente teve seu coração tratado, mas não foi bem assim, Tinha muita coisa para viver ainda. Só que o que a gente muitas vezes esquece é que quando nós fazemos alguma coisa, muito do que nós fazemos, muito do que nós somos, é parte, um produto do nosso meio, da nossa educação, da nossa escola, de um monte de circunstâncias da vida, e outras, uma outra metade disso, são as escolhas que nós fazemos, independente de quem nós somos, independente de como nós fomos criados, independente de qualquer coisa, nós temos a nossa própria forma de tomar decisões. Nós escolhemos também como agir. Então, não é para dar nenhuma desculpa. Mas o importante é que Jacó, como nós percebemos, tratou da sua vida espiritual. Mas parece que da sua vida emocional, da sua vida física, a coisa não foi bem assim. E o que eu quero dizer com isso, em primeiro lugar, irmãos, é que essa desconfiança toda faz com que seja uma representação daquilo que ele viveu no passado. Ou seja, ele estava passando para os filhos, de certa maneira, aquilo que ele mesmo tinha vivido na sua própria pele. Estava se repetindo um ciclo na vida de Jacó, só que agora na vida dos seus filhos. A mesma desconfiança que ele passou entre ele e o seu irmão, com seus pais, estava acontecendo também com seus filhos. Eu queria dizer com isso também que nós, quando não tratamos direito as nossas desconfianças, quando nós não tratamos direito os nossos relacionamentos,
quando nós não buscamos cura para os nossos relacionamentos, quando nós não estamos dispostos a lutar contra os pecados que destroem os nossos relacionamentos, ou quando nós não estamos dispostos a resolver os problemas, em todas as áreas, né? Eu digo na área física, na área emocional, sentimental e até mesmo na área espiritual, nós então corremos esse risco de refletir nos outros aquilo que nós mesmos vivemos, ou pelo menos de achar que os outros têm que ser igual a mim, têm que passar pelas mesmas coisas que eu passei. E claro que isso é de maneira indireta, não é algo que a gente escolhe fazer do nada. Talvez Jacó nem soubesse o que estava acontecendo. Isso é realmente muito triste de olhar. Olhar para a família de um patriarca, daquele que viria a descendência, o Senhor Jesus, e perceber que eles estavam passando por todas essas dificuldades. É claro que o controle de Deus não sai, o controle de Deus não deixa de estar no tempo todo na vida da família, tanto que Deus usou, inclusive, né, todas as circunstâncias, ainda assim, para que a sua vontade fosse feita. E nós precisamos descansar nisso, lembrar que, independente de qualquer coisa, o Senhor está no controle da sua vida, está no controle da sua família, de tudo que envolve a sua vida. Mas, irmãos, nós precisamos olhar para esse texto com muito, muito carinho. Porque às vezes a gente olha só pela história em si de José. José foi vendido, depois tem toda aquela reviravolta, e ele então dá a volta por cima, e o Senhor abençoa. Que coisa maravilhosa. E de fato é. Mas e os pequenos passos que levam até isso? Quais foram todas as coisas que ele passou, que a sua família passaram para chegar até onde chegou? Para que toda a proposta de Deus se revelasse na sua vida. E da mesma maneira, como que é toda a sua vida? Toda a sua trajetória, toda a sua família, toda a sua construção, quem você é. E como isso, ou melhor, como que a vontade de Deus impacta nisso a sua vida? Como que você é transformado dia após dia pela vontade de Deus e não pelas coisas que aconteceram no seu passado? Como que você tem cuidado do seu próprio coração para viver o coração e a vontade de Deus e não o nosso próprio? Como que você tem cuidado da sua família, das suas relações, dos seus comportamentos, da forma que você fala, da forma que você pensa, as expressões de quem você é, para colocar essas expressões diante da vontade de Deus e não da sua, e nem da minha também? Como nós temos vivido neste sentido? Como nós temos nos preparado para esse tipo de transformação da parte de Deus em nós? Irmãos, deixa eu contar um segredo para você. Não adianta você passar a sua vida inteira cuidando de uma área da sua vida se você não cuidar das outras. Não adianta nada você ter uma vida espiritual, ser colado com Deus, você falar assim, Deus, eu preciso, e Deus já fala, não, eu sei, meu filho, já estou fazendo, fica tranquilo. Não adianta você ter uma vida espiritual profunda se você não cuida dos seus sentimentos, se você não cuida do seu corpo, se você não cuida dos seus pensamentos. De nada adianta, ao contrário, se você cuida muito bem da sua parte física, e nós temos aí um irmão nosso, que é o tal do Eduardo, né? Que cuida muito bem do seu corpo, até onde eu sei, pelo menos onde eu me lembrava, o cara era forte e tal, levantava um supino e tal, aquela coisa, todo trincadão e tal. Mas não adianta você também ser o cara da academia, mas os seus joelhos estão fortalecidos apenas pelos pesos da academia e não pelo dobrar no chão. E também de nada adianta você ter uma vida espiritual fantástica, uma vida física, saúde plena, se você também não cuida do seu eu interno, do seu eu escondido, aquele que só você e Deus conhecem. Nós precisamos cuidar de nós, irmãos, cuidar do nosso coração, para que nas nossas famílias não seja passado adiante um ciclo ruim, um ciclo triste, como foi nesse caso aqui. Mas eu queria também trazer, em segundo lugar, uma outra palavrinha. A primeira foi desconfiança. A segunda é a resolução, ou você pode até colocar no plural, né? Resoluções, que é basicamente como nós resolvemos os nossos problemas. A primeira coisa gera os problemas. Desconfiança gera problema. Inseguranças geram problemas. Tá? Mas a segunda é resoluções. Beleza, você tem problemas, eu tenho problemas, o pastor Lucas tem problemas. Como então nós resolvemos? Veja o exemplo maravilhoso que a família de José nos deu.
Como é que nós resolvemos os problemas? Eu tenho um problema com meu irmão. O que eu vou fazer? Mata. Pronto. Show. Para que confusão? Entendeu? Para que ficar se preocupando com testamento, com herança, com divisões de bens? Para que se preocupar em resolver os problemas, sentar junto? Para que convidar para tomar um café e conversar, e se arrepender, e pedir perdão? Para quê? Passa na faca. Passa na faca. Passa, sei lá. Né? Se você lembrar, teve recentemente uma reportagem no jornal de uma moça que envenenou o seu sogro, se não me falha a memória, né? Péssima forma de resolver os problemas. Sua vida interna, escondida, ninguém conhecia, ninguém sabia, só ela mesma. Mas, como eu falei, se nós não nos tratarmos primeiro, se nós não cuidarmos de nós, aquilo que é escondido passa para frente. Passa para frente. Muitos dos problemas que as igrejas enfrentam, que as nossas famílias enfrentam, são isso. Deixa eu tentar exemplificar. Por exemplo, um pai que foi muito rígido, muito. E eu sei de muitos irmãos que têm essa vida, porque quase todo mundo no passado foi assim. Tinham pais muito rígidos. Aí essa pessoa, então, ela cresce, ela aprende tudo isso. E aí duas coisas podem acontecer. A primeira, ela vai, sem tratar o seu coração, viver a mesma coisa que o seu pai fazia com a sua família. Ou a segunda coisa, ela vai tentar mudar, sem se tratar, sem cuidar do seu coração primeiro, ela vai fazer exatamente o oposto. E aí os seus filhos pagam a conta. Nós somos assim o tempo todo. O tempo todo nós estamos buscando resoluções de problemas imediatos. Qual que é o problema imediato? As notas do meu filho estão ruins. O que eu faço? Vai lá, resolve, estuda mais, paga uma aula particular, faz isso, faz aquilo e tal. Resolve o problema. Mas você concorda que o problema não foi resolvido? Foi só uma pontualidade. E nós estamos, ainda hoje, principalmente hoje, com essa falta de empatia, de compaixão, essa dificuldade que nós temos de nos aprofundar nos relacionamentos. Nós estamos fazendo isso o tempo todo. A gente resolve o problema imediato. Então, qual que é o problema imediato? Sei lá, eu e o Lucas, a gente estava discutindo essa semana uma questão, a gente acabou brigando e tal, resolve o problema. Está resolvido. A gente chegou num acordo. Criamos uma ponte ali e chegamos num acordo. Mas você concorda comigo? Não resolveu nada. Não teve perdão, não teve arrependimento, não teve o sentar junto, não teve restabelecimento, não teve nada. A gente só resolveu um problema imediato. E é isso que nós vivemos fazendo. Você olha para uma situação, encontra o problema imediato, coloca um culpado nesse problema imediato e resolve. Nesse caso aqui, o problema imediato do texto era que Jacó amava mais José do que os seus outros irmãos, ou pelo menos demonstrava isso. Esse era o problema imediato. Mas qual que era o problema? Cara, o problema era muito mais profundo. Tinha que tratar a família toda. Todo mundo tinha que sentar junto, conversar, e provavelmente fazer um longo discipulado, colocar todas as coisas em ordem, tudo para fora, trazer perdão, arrependimento, e um monte de outras coisas. E é isso que nós costumamos não fazer. Ou nós vamos fazer, aí a gente está cansado disso, né? Nós vamos fazer quando nós estamos assim, no bico do corvo. Não tem mais solução. Aí talvez o pastor possa ajudar. Não pode. Porque nós somos humanos. Né? O psicólogo também não vai poder, o médico também não vai poder. Nós precisamos o tempo todo estarmos de olho no nosso próprio coração, em quem nós somos. E cuidar de nós mesmos diante de Deus. Nós temos o maior presente que se pode ganhar. Nós temos livre acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. Nós podemos resolver as coisas. Nós podemos nos tratar diante de Deus. Você não precisa nem procurar tanto diretamente alguém, imediatamente. Mas você precisa olhar para Deus. Você precisa olhar para a cruz. Você precisa olhar para Cristo. Cristo fez isso quando nós não merecíamos. Nos deu algo que nós não merecíamos. Ele podia ter cobrado a dívida do pecado. E ainda assim ele não o fez. Mas ele abriu mão. Ele agiu de maneira diferente. A resolução de Deus é diferente da nossa.
E é por isso que nós precisamos olhar para esses textos não apenas com a intelectualidade, saber o que o hebraico diz na palavra tal, o que significa, né, a tal blusa ali de mangas talares e tudo mais. A gente olha para essas coisas no texto, tenta encontrar lições que falem ali ao nosso coração, que mostrem, a partir do Antigo Testamento, o Senhor Jesus e várias outras intelectualidades. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus muito além da intelectualidade. Nós precisamos olhar para a palavra como se ela estivesse falando conosco, à luz de todos os pequenos detalhes da nossa vida. É isso que a gente precisa fazer. E é isso que esse texto mostra. São os detalhes, irmãos. É sempre no detalhe que estão os problemas, as dificuldades. É no construir dos detalhes, é de detalhe em detalhe que as coisas acontecem, que os grandes problemas aparecem. E é por isso que nós precisamos aprender primeiro nos cuidar e, em segundo lugar, a fazer resoluções, mas não as resoluções que nós queremos, mas as resoluções que Deus quer. Nesse caso, eles precisavam sentar juntos, eles precisavam conversar, eles precisavam se abrir, eles precisavam tratar um monte de coisas que não foram tratadas nos capítulos anteriores. Eles precisavam fazer isso constantemente, mas não foi feito. Não foi feito. Jacó simplesmente amou o seu filho mais lá, deu mais atenção para um, gerou um grande problema, um grande trauma nos outros filhos. Os outros filhos já tinham problemas porque Rúben tinha pecado contra seu pai, então ele já tinha ali uma mágoa que também não tinha sido resolvida. Vários problemas juntos e nenhuma forma de resolver. Ainda assim, como eu disse, Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perde o controle de todas as coisas. É lógico que a gente não pode usar isso como desculpa. Não, Deus está no controle, eu não preciso resolver. Precisa. Não por você, não porque Deus não está no controle, mas porque isso é o certo a se fazer. Porque é isso que Deus espera de nós. Porque é isso que Deus faz nas nossas vidas o tempo todo, tendo resolvido Ele mesmo o maior de todos os nossos problemas, que é o pecado. Que é a distância que nós temos dele, ou tínhamos dele. Mas por fim, esse texto nos demonstra também um problema maior do que todos esses. Você lembra que Jacó viveu coisas extraordinárias com Deus, concorda comigo? Jacó viveu coisas extraordinárias, ele ouviu a voz de Deus, ele passou por diversas coisas, Deus estava com ele, ele chegou até a ter um encontro com Deus no finalzinho, ali quando ele estava resolvendo os problemas com seu irmão. Ele chegou a lutar com Deus, fisicamente mesmo, mano a mano. Chegou a lutar com Deus, foi ferido pelo Senhor, no caso marcado pelo Senhor nesse sentido. Deus criou uma marca, Deus mudou o seu nome. Deus mostrou que Ele era com ele de uma maneira extremamente profunda. E é por isso que eu li o versículo 11. Dá mais uma olhada lá de novo, no verso 11. O que diz lá no finalzinho? Jacó, porém, guardou no coração. Agora vai lá para os versículos de número 33. Dá uma olhada lá. Veja que de repente ele tinha guardado os sonhos no coração, não tinha? Ele viveu coisas com Deus, não viveu? Parece que aqui ele esqueceu. Simplesmente abandonou. Se ele tinha vivido a mesma coisa, a mesma coisa. Deus chegou para ele e falou: enquanto eu não resolver todas as coisas na sua vida, você vai continuar em frente, você vai continuar e tal, e você vai voltar aqui, depois de muitos anos, você vai voltar aqui com os seus problemas resolvidos. Você vai ser tratado, vai ser trabalhado, vai ser reforjado, vai provavelmente ser quebrado e refeito de novo, mas você vai voltar aqui. A minha palavra não volta vazia. Ele viveu isso. Aí vem o seu filho. Seu filho vem e fala assim: pai, eu tive um sonho. O sonho acontece isso. Jacó sabia que Deus não deixa as coisas por fazer. Chega a notícia: meu filho morreu. É lógico que nós sabemos que não, né? Mas ele não sabia ainda. Então chega a notícia, o que ele faz? Ele vai buscar o Senhor. Dobra-se os joelhos. Senhor, como assim? Ele teve sonhos, ele falou que ia acontecer umas coisas, como é que o Senhor deixou isso acontecer? Fala comigo, traz uma revelação. Você acha que Deus ia deixar sem falar, sem fazer nada? Não ia, né? Ainda mais com o pai da fé.
Mas perceba que o que acontece aqui é uma desilusão, até mesmo com o Senhor. É uma desilusão completa, porque na realidade nós vimos que em toda a sua vida, no fim das contas, ele não colocou a esperança em Deus, mas ele colocou a esperança nas coisas que ele tinha. Ele colocou a sua esperança na sua família, nos seus bens, no seu filho, da mulher que ele amava, e Deus ficou em segundo plano. Deus ficou de lado, de modo que quando chegou uma notícia que desiludiu, ele desistiu da vida. Como é que eu sei que ele desistiu da vida? Porque está escrito lá no versículo 35, se não me falha a memória, vai dizer: chorando descerei à sepultura. Ou seja, ele tinha o desejo de não mais viver. Não mais queria viver. Perdeu a alegria, perdeu a esperança de viver. Por quê? Porque, em primeiro lugar, na verdade, ele simplesmente deixou o Senhor de lado. Ele deixou o Senhor em segundo plano. Em segundo lugar, porque ele não conseguia resolver os problemas da sua vida. Ele não conseguiu resolver os problemas da sua vida particular, nem tampouco da sua família. E por causa disso, todas essas coisas aconteceram. Em terceiro lugar, tudo isso, essa falta de confiança em Deus, toda essa falta de resoluções dos problemas, das dificuldades, tanto internas quanto externas, levaram a uma profunda sensação de que, na verdade, ele não tinha nada mais para que viver. Ele não tinha esperança, ele não tinha alegria. A sua família estava toda ali ainda. Ele ainda tinha sua família, tinha suas riquezas, ele ainda tinha a possibilidade de ir até o Senhor, de orar, de pedir ao Senhor alguma coisa. A esperança não tinha sido tirada dele. Mas ele perdeu as esperanças, porque a sua esperança não estava em Deus. Irmãos, como é terrível quando nós fazemos isso muitas vezes, colocamos a nossa esperança naquilo que não é o Senhor. Nós colocamos a esperança direto, a gente coloca a esperança nas pessoas, a gente coloca a esperança no cônjuge, nos filhos, nós colocamos a esperança numa faculdade, num diploma, num pedaço de papel. A gente coloca a nossa esperança em riquezas, que também não deixa de ser papel. E até pior do que papel, né? Porque hoje nem papel é só número. São dados digitais. Você nem tem controle. Se o banco fizer um movimento, você perde tudo que você tem. É assim que funciona. Se a Receita Federal apertar um botão, teu dinheiro some. Porque é tudo dado digital. E nós colocamos muito a nossa esperança nisso. Nós colocamos as nossas esperanças no trabalho bom que a gente tem, que paga bem, que sustenta a nossa família, que na verdade não sustenta, quem sustenta é o Senhor. Mas perceba como nós colocamos as nossas esperanças em coisas que não são o Senhor, e nós tentamos, por causa disso, resolver coisas sem a ajuda de Deus. Não adianta você resolver as coisas sem a ajuda de Deus, irmãos. Principalmente nos problemas familiares. Você precisa do Senhor. É o Senhor que precisa te ajudar. Você precisa confiar no Senhor. Nós juntos precisamos confiar no Senhor. Precisamos deixar a nossa desconfiança de lado. Precisamos parar de pensar no que os outros estão fazendo apenas como uma desculpa para tentar fazer alguma coisa imediata, responder aquilo de maneira imediata. Nós precisamos confiar no Senhor. É lógico, confiança em Deus não significa que a gente vai deixar as nossas responsabilidades de lado, mas a gente precisa aprender a confiar em Deus. Não importa as armas que a gente tenha, não importa as ferramentas que a gente tenha, não importa o quão inteligentes nós somos, sem Deus é só humanidade. Sem Deus tudo é só vão. Tudo é imediato. Tudo é nesse mundo, tudo é nesse tempo. Não são coisas eternas. E é justamente por isso, quando nós falamos que nós precisamos resolver os nossos problemas em Deus, é porque Deus não resolve as coisas aqui. Ele não resolve probleminhas imediatos. Quando Deus resolve alguma coisa, Ele resolve para sempre, eternamente. Não foi assim com Cristo? Cristo veio, morreu na cruz por mim e por você, e Ele resolveu o pecado. Ele nos deu vida eterna. Essa vida não pode ser tirada de nós. O que Ele conquistou na cruz não pode ser tirado de nós. E muitas vezes nós estamos tentando resolver coisas de uma maneira
tão humana que acabamos deixando de colocar a nossa esperança em Deus. Foi exatamente isso que aconteceu aqui no final. Perdeu-se as esperanças na família. E ali não só perdeu as esperanças, né? Perdeu o amor, porque os filhos vieram consolar, ele não queria nem consolo dos filhos, não queria nem saber. Desistiu mesmo. E isso é realmente muito triste. E é isso que tem acontecido nos nossos dias. Nem tanto também pela desconfiança, né? Pela insegurança. Como é triste, né? Pessoas inseguras. E isso está acontecendo muito nos nossos dias, muito mesmo. Pessoas inseguras com as aparências, com aquilo que tem, com aquilo que é, com como que ela se parece diante dos outros, né? Enfim, nós temos vivido muito isso. Mas nós temos vivido muito mais um problema de distanciamento social. Famílias inteiras, e eu sei que você conhece vários casos de famílias inteiras que, quando vão conversar com os filhos, conversam pelo celular. Que quando se reúnem em casa, se reúnem através das telas. Mas nós estamos perdendo a capacidade de conversarmos, de irmos juntos, de tomarmos café juntos, ou chá, ou seja lá o que for. Nós estamos perdendo a capacidade de nos encontrar, de resolver os nossos problemas, de colocar as nossas dificuldades, muito por causa da nossa insegurança, porque a gente vai achar, não, mas se eu falar para o pastor Lucas que eu tenho esse pecado aqui, o que ele vai pensar de mim? Não interessa. Eu não quero saber o que ele vai pensar, eu quero saber se ele pode me ajudar. Não é verdade? O que importa não é o que as pessoas pensam, é o que a gente pode fazer diante de Deus, à luz de tudo que Deus nos ensinou. É isso que nós temos que pensar. É por isso que nós temos que nos aproximar. Porque quando nós nos aproximamos uns dos outros, nós também estamos nos aproximando do Senhor. Quando nós estamos apenas com Deus, nós não estamos tratando o nosso coração, nós não estamos cuidando de nós, e nós vamos nos afastando de Deus. Já ouviu aquelas pessoas como é que é o nome? Dos desigrejados? Eles falam assim, eu não preciso de igreja, eu não preciso de relações, eu não preciso de comunhão, não preciso nada disso. A igreja é um bando de gente fofoqueira, de gente isso, gente aquilo, gente corrupta, gente não sei o quê. Eu não preciso eu só preciso de Jesus. Não tem Jesus sem igreja. Não tem Jesus sem relações. Porque o simples fato do Senhor se relacionar conosco nos leva a nos relacionarmos com outras pessoas. Ao me relacionar com Cristo, eu recebo uma ordem direta da parte dele. Ide, portanto, por todo mundo, pregai o Evangelho. Outro texto ainda vai nos dizer, discipulando. Ou seja, estando juntos, compartilhando aquilo que Deus faz. Não dá para a gente viver sozinhos, irmãos. Não dá para a gente viver pela desconfiança. Não dá para a gente viver pela sensação de que nós precisamos depender da opinião dos outros. Não dá para viver nesse sentido. Não dá para viver sem resolver os nossos problemas. Não dá para viver sem a esperança de Cristo tomar conta todos os dias do nosso coração. Sem Deus, nada podeis fazer. Você quer resolver os problemas da sua família, os seus problemas pessoais internos que ninguém sabe, só você e o Senhor. Ou às vezes só o Senhor sabe, nem você ainda sabe. Você precisa resolver conflitos, você precisa resolver problemas no trabalho, escola, faculdade, ou seja, onde for. Aqui na igreja, talvez. Você precisa de Deus. Você precisa de Cristo. Você precisa confiar em Deus. Você precisa parar de desconfiar de que Deus pode agir. Precisa ter fé. Precisa ter confiança no Senhor. E no final, só para a gente encerrar, você também vai precisar se humilhar. Veja a vida de José, por exemplo. Teoricamente, ele não fez nada. Depois, né, ali para ser vendido, ele não tinha feito nada, só tinha ido lá. Mas toda a história fez com que José precisasse passar por grandes humilhações. Foi vendido como escravo. Nós vamos ver mais para frente, né? Depois ele foi para a casa lá de Potifar, aconteceu tudo o que aconteceu. Depois ele ainda vai para a prisão, que é pior ainda. E só depois que ele vai para o Egito, e daí Deus então o levanta como uma autoridade para fazer certas mudanças no povo de Israel. Mas primeiro ele precisa passar por humilhações. Só que quando a gente tenta resolver os nossos problemas à luz da nossa humanidade, quando a gente tenta viver pela desconfiança,
Quando a gente tenta ficar vivendo pela insegurança, o que vai acontecer é que todas as coisas que a gente fizer, a gente vai tentar fazer de maneira humana, à luz como esse mundo pede. Então, eu vou resolver o meu problema com o pastor Lucas. O pastor Lucas fez um negócio errado contra mim. Sei lá, me deu um soco na cara, pronto. Uma coisa grave. Sei lá por quê, mas é isso aí que aconteceu. Então, qual que é a nossa solução imediata? Como é que a gente resolve? Primeira coisa que a gente pode pensar, eu vou lá e devolvo o soco. Primeiro pensamento é esse. Segundo, eu vou causar mais dor do que ele me causou. Não é assim que a gente pensa também? Terceiro lugar, às vezes até a gente vai por esse caminho. Espiritualmente, a gente se acha melhor do que o outro. Aí a gente fala assim, não, eu não vou fazer nada, eu vou ficar quieto na minha, deixa, eu vou engolir esse sapo. Mas a vingança de Deus, Deus que se vingue, também é errado. Outra coisa que a gente faz é não fazer nada. Deixa para lá, não vou resolver, deixa para lá. Outra coisa que a gente faz é colocar outros no meio do caminho, para tentar resolver também a situação. Mas sabe o que é a parte mais difícil? A parte mais complicada de todas? É que nós vamos ver lá no final só. A parte mais complicada de todas é que a gente vai ter que se humilhar. Mas pastor, eu não fiz nada de errado. Eu sei. Eu também não. Mas a gente vai ter que se humilhar. A resolução dos problemas, à luz de Cristo, é sempre essa. E é por isso que nós temos tanta dificuldade como crentes de resolver os nossos problemas. Porque nós queremos, sendo espirituais, resolver as coisas de maneira humana. Então nós chegamos diante do Senhor, temos um problema, temos uma situação, nós tentamos resolver ela de maneira humana. Porque a resolução de Deus ela é contrária à nossa própria lógica. O que Cristo fez? Cristo veio tirar satisfação com você por causa do seu pecado? Não. Cristo veio cobrar você por causa do seu pecado? Não. Cristo jogou você no inferno por causa do seu pecado? Não. O que Cristo fez? Tendo Ele mesmo sido ofendido por todos nós, Ele tomou a cruz no nosso lugar, se humilhou até a morte e nós fomos perdoados. Quem tinha que pedir perdão éramos nós. Quem tínhamos ou devemos nos humilhar éramos nós. Mas na realidade, nós o tempo todo estamos pensando em como que nós vamos ganhar. E é por isso que é tão difícil de resolver os nossos problemas, irmãos. Porque não é pela lógica humana. Nós precisamos da lógica de Cristo. É essa lógica que resolve as coisas de maneira eterna. Por isso, dependa de Cristo para resolver os seus problemas internos, as suas lutas, as suas dificuldades, as suas angústias, a sua ansiedade, a sua tristeza, o seu luto, os seus pecados, a sua insegurança, a sua falta de amor, a sua ira, enfim, tantos pecados que nós temos. Mas também, conte com o Senhor para resolver os problemas com os outros, na sua família. E lembre-se também, não viva pela desconfiança e não viva pela insegurança, mas viva pelo amor de Cristo Jesus. Que assim Deus nos abençoe e nos ajude. Nós vamos ver mais a respeito do que aconteceu aqui, de todos os desdobramentos disso, mas eu quero que você perceba como o texto nos mostra que até hoje nós temos as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, e a solução é a mesma. A solução é Cristo Jesus. Amém? Pai bondoso, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra que nos ensina de uma maneira que vai completamente contra a nossa própria lógica, até mesmo contra aquilo que nós queremos ou mesmo achamos certo. Só que nós precisamos muito da Tua ajuda, Pai. A gente precisa muito que o Senhor nos ajude, que o Senhor seja conosco, que o Senhor haja de uma maneira tão graciosa para conosco, que até mesmo nos sustente, nos leve a fazermos as coisas que são do Teu reino e não da nossa própria vontade. Nos ajuda. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos abençoe e derrame sobre nós a Sua graça, para que cada problema, cada luta, cada dificuldade que nós venhamos a enfrentar ou estejamos enfrentando agora ou já há muito tempo, possam ser solucionadas pelo Senhor, possam ser tratadas pelo Senhor, possam ser acolhidas pelo Senhor. E que em tudo
o Senhor seja muito glorificado. Não na forma como nós fazemos as coisas, mas na nossa dependência completa do Senhor. Por isso, Deus, qualquer problema que nós tenhamos, em qualquer área da nossa vida, nós clamamos e pedimos ao Senhor que nos ajude a resolvê-los, nos ajude a tratá-los, de maneira física, emocional, espiritual, usando todas as ferramentas da Tua Palavra, usando a igreja, profissionais da área da saúde, se for necessário, amigos, irmãos, familiares, mas nós clamamos para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos socorra, para que o Senhor nos sustente, para que o Senhor nos dê coragem, força de vontade, para que o Senhor nos dê incentivo, ânimo e ousadia para podermos resolver as coisas e não viver à luz do que esse mundo pensa nos problemas, não viver à luz do que esse mundo pensa que são as soluções certas ou erradas, mas vivermos dependentes da Tua graça e do Senhor. Nós clamamos por isso em nome de Jesus. E também pedimos a Deus que o Senhor continue nos abençoando ao longo dessa semana, que o Senhor nos instrua, que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue derramando sobre nós a Tua graça, que o Senhor continue, Deus, cuidando do nosso coração, da nossa mente, do nosso espiritual, da nossa vida devocional, que o Senhor nos traga cada vez mais para perto do Senhor, que o Senhor nos dê, Deus, uma semana de vitória contra o nosso pecado, de vitória contra o maligno, de vitória contra nós mesmos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor seja cada dia mais presente nas nossas vidas, até o dia perfeito que estaremos completamente juntos e unidos com o Senhor. Nos ajuda, continua nos abençoando, é o que nós pedimos em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco hoje e para sempre. Amém.